no Vasco, vai fechar, aceitou pagar a multa. Vamos falar muito sobre o possível novo treinador do Gigante da Colina que tem aprovação interna na SAF do Vasco. Olha só, eu recebi um documento aqui, eu quero trazer para vocês detalhes sobre esse documento porque pode decretar simplesmente o futuro do presidente Pedrinho, hein? Aguardem que eu vou trazer para vocês com detalhes. E claro, vamos falar mais sobre Vasco nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa sexta-feira, recheada de informações muito importantes do Vasco em estado de alerta e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e sobe a marca Vasco nos top trends da plataforma. Então você, deixando seu like, você ajuda muito. E se você não é Vasco, pode sair desse vídeo, porque esse vídeo aqui é só para quem é Vasco. Então se você é Vasco, corre aqui embaixo, se inscreva no canal e faça parte também de mais de 107 mil, a caminho dos 110 mil inscritos aqui no nosso canal, beleza? Olha só, hein? O Vasco aceitou pagar. Nós vamos trazer detalhes sobre o possível novo técnico do Cruz Maltino, aprovado internamente na SAF, hein? E eu tô com um documento aqui que pode fazer, na verdade, colocar o futuro do Pedrinho em xeque. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre essa documentação e vamos falar muito de Vasco. Para quem não sabe, todos nós aqui, né, estamos na expectativa da volta do Pedrinho para a presidência do Vasco para fechar o quanto antes a venda da SAF. Mas parece que não vai ser tão simples assim essa parte, né, envolvendo essa possível volta. Estou com uma documentação aqui que eu queria até trazer para vocês porque é algo muito grave e a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. Eu estou com a carta do Conselho de Beneméritos, só que do clube, né? O Pedrinho ele foi afastado do futebol, da SAF, mas do clube ele continua sendo o presidente. No dia 25, ontem tivemos uma carta para todos os beneméritos, convocação geral para uma grande assembleia, para uma grande reunião. Então teremos aí uma reunião emergencial no Conselho de Beneméritos que pode decretar aí ou não o pedido de impeachment, né, do presidente Pedrinho. Estamos aí na expectativa de acompanhar todo esse processo. Obviamente, né, a gente ainda não tem tantas informações acerca dessa reunião e é a primeira vez que o clube associativo, né, todos os movimentos que aconteceram até agora foram na SAF, no futebol. Agora começaram os movimentos no clube associativo. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos para eu conseguir trazer para vocês em primeira mão toda essa movimentação e a gente vai estar acompanhando de perto para ver o desfecho de tudo isso. Beleza? Então é isso. Em breve a gente teremos mais, né, aí informações sobre o fato. O Vasco aceitou pagar a multa, hein? É uma coisa que muito contraditória. Não temos aí 24 horas que o José Roberto Lamáquia afirmou que o Vasco está sem grana, está na beira da falência, não tem dinheiro. E o Vasco aceitou pagar uma multa rescisória para um treinador que não tem experiência nenhuma, né? Tá chegando agora no futebol brasileiro, até mesmo fora do Brasil, ele sempre foi auxiliar, nunca foi treinador. Foi treinador em uma parte, mas auxiliar de forma majoritária. E isso pegou um pouco... Foi estranho, né, para o torcedor vascaíno. Enfim, estou falando do Franklin Carvalho, né, o treinador do Botafogo, de 39 anos de idade, português, né? A gente sabe que ele tem a licença UEFA Pro para ser treinador, mas ele estava no Al Rayyan, sendo auxiliar técnico antes de vir para o Botafogo. E aí ele foi auxiliar técnico no Braga, ele foi auxiliar técnico no SAD, mas depois foi treinador do SAD. Ele foi auxiliar técnico também no Braga Sub-17. Ele foi preparador físico na China, né? Foi também no Famalicão de Portugal preparador físico e também foi acadêmico, né? Lá na Acadêmica também foi auxiliar técnico. Então a gente está falando aqui de um treinador que ainda não tem casca de treinador. E isso entra num arco de discussão muito grande, porque como o Vasco está num período de muita pressão e nunca deixou de estar,
né? A gente viu o Renato Gaúcho caindo um pouco na pressão, o Fernando Diniz também sofrendo pressão da torcida. Você já imaginou se acontecer 1% do que aconteceu com o Renato Gaúcho, com o Franklin Carvalho, de 39 anos? Bom, é um perfil muito contraditório nesse momento, realmente é difícil de entender. O Vasco avança para a contratação desse treinador. Dizem que por conta das questões financeiras, mas se o Vasco pagar alguma multa, as questões financeiras estão sendo atingidas, né, para esses fins. E é muito contraditório não ter dinheiro e ter para pagar a multa ao mesmo tempo. A SAF continua trabalhando, lembrando que esses pontos eles não são agora problemas do Pedrinho. Então, o Pedrinho vai contratar errado. Não é o Pedrinho está afastado, tá, das atividades da SAF vascaína. Hoje quem comanda todas essas atividades de frente são Admar Lopes e Felipe Loureiro, tá? São eles que estão à frente da parte executiva e da parte técnica de futebol. Eles são aí os avaliadores, aprovaram ou não o nome do Franklin Carvalho para fechar com o Vasco. Onde entra a interventora, a Samantha Longo. A Samantha Longo tem a caneta, ela não entende de futebol. Então, se chegarem para ela, olha, esse aqui é o cara que nós vamos contratar, a gente precisa que você assine. Ela vai chegar lá e vai falar assim, tá, então vamos assinar, tem dinheiro para pagar, é menos que o outro, ok. Enfim, é algo muito estranho, né? A gente está buscando informações, mas a aprovação de Franklin Carvalho internamente no Vasco acontece nesse momento e a gente teme, né, agora os próximos passos, porque de fato tem 2 pontos que eu quero colocar aqui. O Franklin Carvalho nunca seria o nome de um projeto ambicioso da família Lamáquia e também nunca seria o nome de quem salvaria o Vasco de uma possível Série B. Ele não tem essas expertises ainda no futebol brasileiro e nem em outro país, né? É majoritariamente auxiliar. Então a gente está vivendo um momento de instabilidade na instituição. A SAF continua funcionando mais daquele jeito, né? Um pouco freando um pouco as coisas. O CEO, Fred Luz, né, que acabou de chegar, está no comando da SAF vascaína também demandando ordens e a gente observa agora, né, alguns passos importantes acerca das funções que vão sendo feitas no Vasco. O elenco treinando ainda no CT Moacir Barbosa e Felipe e Admar ativos dentro desses percursos, né, que o Vasco está percorrendo agora. Confesso para vocês que eu não contrataria Franklin Carvalho. Tá? É óbvio que se contratar a gente vai ter que fazer a nossa parte de apoiar, de acreditar que é algo que o torcedor tá um pouco de saco cheio, né? Porque acredita tanto, vive tanto e briga tanto e a resposta para o torcedor sempre é pouca coisa para o torcedor, né? Eu acho que a gente precisa um pouco entender esse período, mas já que vai fazer a venda da SAF, eu acho que não poderia contratar um treinador assim tão rápido. Já que esperou até hoje, espera um pouco mais, uns 2, 3, 4 dias, porque assim que o Pedrinho voltar, e eu torço para isso acontecer, o Lamáquia assina o contrato, aí vocês vão ao mercado e contratam um treinador de calibre, que é isso que o Vasco precisa para tirar o Vasco da zona de rebaixamento, para tirar o Vasco da crise e suportar toda a pressão que acontece hoje nos corredores do Cruz Maltino. Quero saber o seguinte, vá lá nos comentários, deixa a sua opinião para mim sobre Franklin Carvalho. Eu quero saber se você é a favor ou não dessa contratação, desse treinador. Confesso para vocês, eu não o contrataria, tá? Essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua. Vai lá nos comentários. Enquanto isso, a gente vem acompanhando tudo de perto, movimentações no Vasco, movimentações na SAF também no Clube Associativo. E, obviamente, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.